Bom dia, irmãos e irmãs, que a paz de Deus continue entre nós. A leitura do texto bíblico está aí no livro Evangelho de Lucas, no capítulo 23, e a leitura é a partir do verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Palavra de salvação. Amém. Bom, é comum nós ouvirmos nesta data, principalmente no dia de hoje, muitas pregações sobre as 7 palavras da cruz. Não vou falar sobre as 7 palavras da cruz, mas encontro 3 palavras das cruzes do Calvário. E quando falo isso, que encontro 3 palavras das cruzes, eu quero chamar a atenção primeiro para a questão do texto, Se abrirem as Bíblias aí, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas Lucas faz esse registro a respeito dos malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus. Então, acho interessante imaginar que Lucas teve esse cuidado, de trazer para nós, ao longo da história do cristianismo, esse testemunho extraordinário de que Jesus foi crucificado ao lado de 2 malfeitores. E então, nesse pequeno texto que lemos, nós percebemos algumas coisas interessantes que vale a pena refletir, porque nós estamos ali. Talvez um tanto antipático dizer, desconfortável até, mas nós estávamos ali, na cruz. Ou como o primeiro malfeitor, que é um pecador contumaz, e vou repetir, ou na pessoa do primeiro malfeitor, que é um pecador contumaz, que é aquele que resiste, que não admite a verdade, e que continua, e que persiste na prática do erro, do pensamento, nas más ideias, nas atitudes, no comportamento de modo geral. O primeiro malfeitor. E é realmente a partir do primeiro malfeitor que quero fazer algumas considerações. Primeiro, quando ele diz: Não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Essa mensagem foi repetida naquele momento da crucificação por várias pessoas. Várias pessoas blasfemaram dessa forma. E a blasfêmia é algo que afronta a verdade. Afronta a toda a verdade. Principalmente quando nós nos referimos a Deus como ser supremo. Será que nós também, observem, com cuidado, temos sido contumazes quando muitas vezes não reconhecemos nossos erros, nossos pecados, nossos deslizes, nossas faltas? E a liturgia de hoje contempla exatamente uma confissão de um servo de Deus
que reconheceu que, na verdade, ele havia pecado. Às vezes nós parecemos criança, né? Está ali a Marisa, que trabalha lá com jovem, né? E sabe que muitas vezes a autoridade chega para a criança no mundo escolar e diz: por que você está fazendo isso? Não, não fui eu que fiz. Não, eu não faço. Pergunta para fulano, pergunta para minha mãe, pergunta para meu pai. É capaz de dizer assim: pergunta para o meu pastor. Como se minha mãe, meu pai, meu pastor pudessem responder de maneira satisfatória para eu me livrar do vexame. Foi assim. O primeiro malfeitor blasfemou contra a divindade, blasfemou contra o projeto de Deus, rejeitou o projeto de Deus. E nós perguntamos se nós também não temos, muitas vezes, no dia a dia, blasfemado contra Deus. Que coisa marcante, que coisa chata. Eu me identificar com o primeiro malfeitor. E sempre que nós somos contumazes, não queremos reconhecer erros, nós somos iguais ao primeiro malfeitor. Por quem Jesus morria na cruz. Por quem Jesus morreu por você e por mim. Então é preciso que a gente fuja do vício de não reconhecer os erros que praticamos. E ali estava um malfeitor, certamente a sociedade do seu tempo havia sofrido com ele. Não sabemos detalhes disso, tem gente que cita detalhes, que ele roubou A, B ou C. Nós não temos isso. Aqui o escritor sagrado diz que eram dois malfeitores e que um teve esse tipo de comportamento. Chama atenção agora para o segundo malfeitor. O segundo malfeitor começa repreendendo o primeiro e reconhecendo a necessidade de temor e confiança em Deus através de Cristo. Um gesto de humildade. Não é porque ele era malfeitor que ele queria continuar malfeitor. Ele faz declaração séria de que ele estava ali porque ele merecia, porque fez coisas erradas. E é assim também que nós deveríamos ter um comportamento semelhante, né? Quando ele mostra confiança no sentido de achar que Jesus não seria aniquilado na morte. Ele diz: quando entrares no paraíso. Então ele está reconhecendo que Jesus, apesar da morte física, continuaria, viveria, entraria no paraíso. É bom essa semana chamada Santa para a gente fazer reflexões. E quando falamos isso, essa reflexão não é para ficar calculando o preço do bacalhau, que está muito caro no mercado, o preço do ovo de Páscoa. Aí eu passei no mercado, vi um ovinho pequenininho assim, R$80. Nunca vai ver o meu dinheiro nisso, né? Sou diabético. Uma desculpa, né? Mas não vai ver, porque na verdade, Páscoa não é gasto, não é dinheiro jogado fora para matar os diabéticos, como eu. Então, na verdade, nós temos que olhar para Deus e reconhecer: Senhor, nós estamos na situação que estamos muitas vezes, que não agimos bem, não temos comportamento digno diante do sagrado, continuamos fazendo nossas orações de confissão de pecados de maneira ligeira, aligeirada, sem tempo. Não temos tempo. Hoje, o mundo de hoje,
Nós não temos tempo de ficar igual Davi ficou ali no Salmo, orando, tudo ali é confissão, confessando. Não temos tempo para isso. Pois é, o tempo de Davi, que parece no texto longo, deveria ser também o nosso tempo para confessar nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, nossos deslizes. E quando a gente fala de deslize, às vezes é em pequena coisa, não é grandes coisas. Porque diante de Deus, o pecado não tem tamanho. Diante de Deus, o pecado é igual, para um e para todos. Por isso que lá no primeiro malfeitor, nós estamos nele quando nós somos contumazes. Insistimos em não querer reconhecer nossos erros, nossas falhas, pois como seres humanos todos nós falhamos. Estamos sujeitos a falhas. E muita coisa que a gente acha que é boa, interessante, não é perante Deus. Então, voltando ao segundo malfeitor, mostrou confiança no sentido de achar que Jesus não seria aniquilado na morte, mas que ele estava a caminho para o reino celestial. Amém? Quando Jesus se refere a entrar, a estar com ele no paraíso, ele usa uma palavra de origem persa, que veio a significar o lugar dos justos. Paraíso, o lugar dos justos. O lugar dos mortos. Paraíso, o lugar onde o ladrão seria recebido pela graça de Deus. Podemos pensar que a resposta de Jesus mostra como é que age a misericórdia soberana de Deus. E ainda hoje, é possível que em alguma igreja, em algum momento de estudo bíblico a respeito desse texto, alguém esteja pensando, mas será que não há injustiça da parte de Deus de liberar aquele homem? Não há injustiça? Será que Deus não foi injusto? Quantos lares ele invadiu? Aí começam a fazer elucubrações, né? Começa a ir longe, né? Quantos lares ele não teria invadido? De quanta gente ele não teria roubado? De quanta gente ele não teria enganado? Muitos ainda querem insistir com Deus que aquele perdão era indevido. Que é, na verdade, o que ocorre assim conosco, né? Como se Deus não fosse soberano. Ai de nós se Deus não fosse soberano, hein? Ai de nós. Por quê? Porque além dos pecados visíveis que nós cometemos, que até nos escandaliza, há pecados que nós praticamos e até a gente fica escandalizado com o que fez, com a palavra que disse que não deveria dizer. Quando bate o carro no meio da rua, e aí desce correndo, e daí a pouco sai uma palavra feia da boca do crente, do cristão, que naquela hora não conseguiu segurar. Pois é, isso é nada. Há mais coisas que estão escondidas. Eu estava lendo um pouco sobre Josué. Não é Josué aquele que está tocando ali. Aí estava pensando sobre Josué, quando enfrenta os habitantes da cidade de Ai, né? E o povo perde. E o povo perde na batalha. E Josué não sabia que havia um traidor no meio do povo. Ele não sabia. E clama a Deus, Senhor, por que aconteceu isso entre nós? Há muitas coisas na vida da gente, na vida da igreja. Há muitas coisas na vida de empresas que acontecem e que nem todo mundo fica sabendo e que prejudica o grupo, prejudica a empresa, prejudica a igreja, prejudica o projeto. Porque são erros escondidos. Acã foi traidor do povo de Deus, porque ele pecou. E sabe como é que faz o pecador? Quanto mais ele esconde, para que não seja descoberto. Você tem algum pecado escondido?
que está atrapalhando o seu desempenho no seu trabalho, por exemplo? Que está atrapalhando o seu desempenho na relação com os seus vizinhos? Tem alguma coisa escondida que está atrapalhando a sua relação com os seus familiares, com os seus filhos, com sua esposa? Tem alguma coisa escondida? Não precisa contar para mim, não precisa contar para esse pastor, nem para o nosso irmão aqui já de idade avançada, que é o grande pastor dessa igreja, o reverendo Gerson. Não precisa contar para ele. Mas conte, abra o coração, diga para Deus o que está escondido, que está atrapalhando a sua caminhada, os seus estudos, está atrapalhando os seus investimentos, está atrapalhando os seus projetos, está atrapalhando a sua crença na vida da igreja, está atrapalhando a sua igreja na caminhada, está atrapalhando aquilo que se faz tão bem feito, mas que há pecado escondido debaixo da tenda. Qual é o tamanho da sua tenda? Ainda cabe pecado para esconder lá? Ainda cabe? Qual é o tamanho de sua tenda para esconder? Como Acã escondeu. Não, Deus é soberano. Graças a essa soberania, e apesar dos seus pecados escondidos, Jesus veio ao mundo para morrer por você. E quando falo isso, né, é baseado numa experiência que tenho tido, que acrescentou muito em relação ao meu trabalho pastoral. E quando você encontra pessoas numa terapia e que coloca pecados escondidos de todos, mas ele coloca para o terapeuta, que aquilo está incomodando, aquilo está incomodando sua caminhada. E um dos problemas mais sérios causados pelo pecado é o sentimento de culpa. E muitas vezes, quando morre alguém da família, pai, mãe, filho, e a gente fica ali, né, chorando, está chorando mais por si ou pelo que morreu? Porque às vezes é o sentimento de culpa que é aguçado, que vem à tona naquele momento. Por que eu não dei mais tempo para o meu avôzinho? Por que não dei mais tempo para o meu paizinho? Por que não tive mais paciência com a minha mulher? Por que não tive mais paciência com o meu marido? Por que não tive mais paciência com o meu filho? Por que não tive mais paciência com os irmãos da igreja? Por que não tive mais paciência? Muitas vezes o choro é porque não teve paciência. Bom, mas vamos à última palavra, que é a palavra de Jesus, que é para hoje. A Igreja Católica tem um problema que esse hoje, né? Não é, reverendos aí hoje? Todos são teólogos aí. A Igreja Católica tem um problema que esse hoje. E esse hoje, lá, é assim, para onde vai a vírgula, né? Se a vírgula vai para frente ou vai para trás, aí muda o sentido, né? Então não era hoje que Jesus ia receber, não era hoje que o Pai Celeste ia receber. Pois é, irmãos, com vírgula ou sem vírgula, a palavra de Jesus tem a ver com a salvação que não está distante para quem aceita. A palavra de Jesus não está distante para quem... Não importa qual é o caminhão de pecados escondido debaixo de sua tenda, se é que cabe, né? Mas aí ele vai alargando a tenda, ele lê aquele texto lá, alarga a tua tenda, ele diz, vou alargar para esconder mais pecado, né? Mas então, a palavra de Jesus é assim, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje. Eu gosto de citar isso, né? Até os irmãos aí da Vila Iara estão aqui me ouvindo, cansados já de me ouvir. Mas então, lembrem-se, né, que eu tenho falado. A Casa Bahia diz que é só até amanhã. Não é assim? É só até amanhã. Corra hoje, é feriado, vai ter Casa Bahia aberta. É só até amanhã.
Mas a salvação de Cristo não é distante, não é para amanhã, não é até amanhã. A salvação de Cristo é hoje, agora. Aí um irmão aí diz, parece que essa pregação era boa para quem não tem Cristo no coração, mas nós já temos Cristo. Não é não, irmãos. Há muito crente envelhecido na sua espiritualidade. Há muita espiritualidade mofada já. Há muita espiritualidade comprometida. Há muita espiritualidade falsa também. Há muita espiritualidade que leva para a morte também. Lembra que teve um idiota lá atrás que levou um monte de gente lá para as Guianas e morreu um monte de gente? É o resultado de um tipo de espiritualidade. E muitas vezes a espiritualidade que é praticada num ambiente como esse, que é o nosso ambiente, não é valorizada. Porque a gente quer uma espiritualidade quente, arrojada, que está do outro lado da rua. Às vezes a gente quer o pastor quente, que bata o pé. E aí o coitado do pastor aí preparou aí, o reverendo Valdir já está velhinho. Foi meu aluno esse moço. E na igreja, quantas vezes ele prezou pela espiritualidade, pelos crentes, para que melhorasse a sua espiritualidade, pregou incessantemente, e muita gente não quis crer, que queria praticar uma espiritualidade, está na igreja do outro lado. Tem crente envelhecido, corrompido pela espiritualidade. Então, irmãos, diante dessa realidade, Jesus mostra que a salvação é para hoje. Não saia desse santuário dizendo, essa pregação foi por fulano. Meu pai devia estar aqui. Minha mãe está aqui. Meu marido tinha que estar aqui. Minha mulher, porque ela não veio. Meus filhos tinham que ouvir. Não, é para nós todos. Nós temos que praticar um autoconhecimento. E a oração de confissão muitas vezes nos leva a esse autoconhecimento. É que a gente aligeiriza, não? A oração de confissão. É depressa. Não vai 3 minutos, às vezes, já acabou. Mas faça a sua oração. Entre no seu quarto, em secreto. Abra a sua boca, abra o seu coração. Permite que Jesus entre. Que Ele está vivo. Não há procissão de Senhor morto para nós. Não há procissão do Senhor morto. Há um Cristo vivo que age na minha vida no momento em que eu abro o coração, como abriu o coração Zaqueu. Como abriram seu coração muitos outros ao longo da história da humanidade. Abra! Porque muitas vezes nossa espiritualidade está cheia de teia de aranha. Sabe o que é isso? Teia de aranha. Está suja. Precisa ser renovada, ressignificada para um novo momento. Porque Cristo vive. A palavra de Cristo é de vida. Vou terminar aqui. Que esse é um tempo, então, de esvaziamento. E nós nos colocarmos diante de Deus, dizer, Senhor, eu sei que morreste na cruz por mim. Até pelo primeiro malfeitor que ali estava. Morreu pelo segundo malfeitor. E morreu por todos os homens, mulheres, jovens e crianças que continuam no pecado, escondendo pecados e não revelando nem para Deus. Não morra com eles. Esvazie-se. Amém.